Continuando, aqui tem o exemplo da velocidade, né? Acabei de dar no vídeo anterior. E eu tenho plena convicção, né? Talvez eu desfaça essa convicção numa discussão em algum outro momento, plena convicção que o melhor jeito de você se preparar para qualquer prova é resolvendo questões dos anos anteriores. Então, aqui tem uma questão do ano anterior, tá? Que lida com essa relação de proporcionalidade. Essa questão é do nível médio, né? Não é uma questão impossível, mas geralmente o Enem equilibra entre conteúdo, né? Uma dificuldade teórica e interpretação de texto. Além das questões de matemática no Enem, você tem que dominar o conteúdo, você também tem que ter uma paciência e um preparo, uma resiliência, persistência para interpretar. Você tem que ser uma pessoa organizada, né? Uma prova de nível nacional, é uma prova que milhões de pessoas fazem. Então, tem que ser uma prova condizente, principalmente para aprovar nos cursos mais concorridos do país. Então, não adianta pensar que a prova vai ser fácil, vai ser mamão com açúcar, que não vai, né? Vamos fazer questão. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros, e a partir disso, eles calcularam o alcance total do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi de letra A, B, C, D, E, né? Então, primeiro, é você entender, né, o que está sendo pedido. Eu penso da seguinte forma: primeiro, qual o objetivo da questão? Qual o comando da questão? Algumas pessoas chamam de comando, outras chamam de objetivo. O que se pede, né? Qual é a meta? Principalmente para você não perder o foco no meio do caminho. Então, o objetivo da questão é aquilo que em física a gente chama de H máximo, tá? Eles querem colocar a mangueira na vertical, né? O final da questão é a mangueira na vertical, jogando água. Aqui é a mangueira e aqui é a água, né? E eles querem qual é a altura máxima. Qual é a altura máxima que essa água chega, ok? A altura máxima que essa água chega vai ser dada por uma equação um tanto delicada, né, que assusta muita gente, porque ela tem um quadrado. Porque a altura máxima está ligada a uma velocidade. Velocidade igual a zero, certo? Por quê? Entenda o que acontece. Você joga um objeto para cima, tá? Quando a velocidade final dele é igual a zero, ele volta a descer de novo, certo? Se ele volta a descer de novo, quando a velocidade dele chega a zero, o H chega a máximo.
certo? Este H aqui vai ser altura, tá? A gente usa H por causa de altura em inglês, né? Que é height. Então, você tem que lembrar de uma equação que chama Torricelli, certo? Equação de Torricelli, ela diz assim, ó, velocidade ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Você vai dizer, mas professor, não era a altura? É, mas aí, quando for assim, ó, movimentos na vertical, tá? Que no plano cartesiano a gente chama de movimento em Y, certo? No plano cartesiano, o Y é na vertical e o X é na horizontal. Você pode reescrever essa equação de Torricelli como velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade, e a variação da altura, ok? Vou escrever aqui, ó, g é a gravidade. É bom sempre saber o que você está escrevendo nas questões, né? O que cada letra representa, qual é a nomenclatura que você está usando. Então, aqui é só uma revisão da questão, porque essa questão é um pouco trabalhosa, não de teoria, mas de fazer muita conta. Então, o que aconteceu? Para resolver este problema aqui da altura máxima, o que as crianças fizeram? Elas colocaram a mangueira na horizontal. Então, aqui, ó, foi a situação que elas fizeram, tá? E atiraram com essa mangueira, né? Atiraram assim, ligaram a água, certo? Vou fazer o desenho aqui o melhor que eu consigo, viu, gente? Ó, essa daqui é a mangueira, tá? Mangueira. E aqui é a água. Essa altura aqui, ó, ele diz que foi 1 metro, certo? E essa distância aqui, ó, da mangueira a atingir o solo foi 3 metros. Mas aqui tem um movimento em X, que é um movimento diretamente proporcional, e um movimento em Y. O movimento em X, você faz velocidade é igual ao ΔS dividido pelo tempo, certo? E o movimento em Y, você vai ter que usar umas equações ao quadrado, porque tem aceleração, ok? Então, você vai precisar do tempo de queda, né? Esse T aqui vai ser o tempo de queda dele, certo? Esse tempo de queda vai ser dado por uma equação que eu chamo de sorvetão, tá? O sorvetão, ele é assim, ó. S final é igual a S inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, que é uma equação de segundo grau, né? Então, esse S final aqui, você pode escrever assim, ó. Passa esse daqui para cá, ele passa negativo, então ele é o ΔS.
é igual a VOT, mais o A, a gente vai usar G, porque a gente quer um movimento na vertical. Então, qual foi o ΔS aqui na altura, né? O ΔH, na verdade. O nosso ΔH vai ser 1 metro. E a nossa velocidade inicial? 0. Então, 1 metro vai ser gravidade, 10. Tempo ao quadrado é o que a gente quer descobrir para resolver o tempo de queda em x, dividido por 2. E aí a gente vai passar para outra folha, tá? Ah, não, não vou passar agora não. Eu vou terminar aqui, ó. Tá? Eu vou terminar aqui, ó. Gente, dá um pouco de trabalho mesmo. Mas no Enem, você estando treinado, você faz mais rápido, tá? Essa é uma questão que você tem que ver ela antes para conseguir resolver, certo? Então, um, eu vou fazer aqui a divisão, ó, 10 dividido por 2 é 5t ao quadrado. Esse é o tempo de queda. Esse 5 passa para cá dividindo, então 1 sobre 5 é igual ao t ao quadrado, e não precisa, mas o t é 1 sobre raiz de 5, né? Você passa a raiz de 1 é ele mesmo, tempo, não existe tempo negativo, então não tem sentido considerar a raiz negativa aqui, certo? E, então fica o tempo de queda é 1 sobre raiz de x, ok? Então agora você já sabe o tempo de queda, e você já sabe o quanto ele andou, mas agora na horizontal, em x. Dá para você resolver assim, ó. A velocidade, que é a velocidade em x, que é a velocidade inicial que sai da mangueira, é igual a o ΔS, né? Que é um ΔS em x, porque é um ΔS na horizontal, dividido pelo tempo. Esse é o tempo de queda. Então, o Vx vai ser o que você quer, né? O ΔS vai ser esse 3, e o seu tempo de queda vai ser 1 sobre raiz de 5. Nossa, como é que faz essa divisão? Faz desse jeito, ó. V de x é igual a... Repete a fração de cima, aqui tem um 1, certo? E multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso aqui dessa de baixo, né? É raiz de 5. Então, a sua velocidade inicial, que joga a água da mangueira, é 3 raiz de x. 3 raiz de 5, desculpa. 3 raiz de 5. Ok? E agora, terminou? Ainda não, ainda não. Questão dá trabalho mesmo. Essa questão aqui, ela dá trabalho de fazer conta, de ser organizado, tá? São características que o Enem cobra, além de você saber só a teoria. Agora você volta no seu Torricelli. Por quê? Ele fez isso só para descobrir a velocidade aqui, ó, que a água sai da mangueira, entendeu? Tem uma mangueira e a água sai aqui e aí ela volta, tá? Ela sai e volta. E aí ele quer essa altura máxima aqui, ó. Mas agora você já usou Torricelli lá atrás, você consegue usar de novo, né? Você vai fazer assim, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes g vezes ΔH, ok? Essa velocidade final tem que ser 0. A velocidade inicial é a que você quer, é a que você acabou de achar, desculpa, é a que você acabou de achar, 3 raiz de 5 ao quadrado. Gravidade, ela é contrária a esse movimento aqui, ó, porque o movimento é para cima, não é? E
gravidade é para baixo, certo? Tudo bem? Então, você vai substituir aqui, ó, um menos. Menos 2 vezes 10 vezes ΔH, tá? Quanto que é 3 raiz de 5 ao quadrado, professor? É o 3 ao quadrado, que dá 9, tá? E quanto que é raiz de 5 ao quadrado? É 5. Quanto que é 2 vezes 10? É 20 vezes ΔH, ok? Vamos passar esse 20 ΔH para o lado de cá, ó. 20 ΔH. Quanto que é 9 vezes 5? 45 metros, tá? Então, o ΔH é 45 dividido por 20, que é o equivalente, simplificando por 5 em cima e 5 embaixo. Divide o 45 por 5, né? Dá 9. E divide o 20 por 5 também. Dá 5, né? E quanto que é 9 dividido por 5? 9 dividido por 5 vai dar... Aqui dá 4, gente, ó. Desculpa, aqui dá 4. O 20 dividido por 5 dá 4. Então, é 9 dividido por 4, certo? Dá 2, né? Dá 8 menos 1, né? Resta 1. Bota vírgula, que agora não tem mais número aqui para descer. Aí dá 2 de novo. Dá 8 menos 10 menos 8, 2. 0, outro 0, e dá 5. 225 metros é o alcance. Ok? Questão boa, questão de nível teórico, fácil de fazer, mas dá um trabalho de fazer conta, de ser organizado, né? Daqui, ó, letra B de bola, ok? Tudo bem? Tem que treinar, gente. Vamos treinando. Acompanhe o meu canal no YouTube para treinar e fazer deste o melhor Enem de sua vida.